elas pensam que são onipotentes. Sabia disso? A gente pode despreocupar de lá, porque ali não anda com Deus não, outra história lá, é outra parada. E aí, gente, o que eu me impressiono é que as pessoas, pastor, não entendem que a onipotência é um atributo só de Deus. E as pessoas que vivem hoje, andando por aí nessas gerações, e vivendo uma vida por conta própria, correndo para se realizar, correndo para se formar, correndo para ter uma formação profissional, não tem problema com isso, mas vive só para isso, ela entende que ela mesmo pode resolver todas as coisas. Os problemas chegam e elas estão achando que ela pode resolver. E essa questão, muitos deles acham até que são semideuses, né? São semi-Jesus, que são onipotentes, que podem resolver tudo. Até quando aparece uma saúde debilitada, até quando aparece um câncer, aparece uma doença, uma dificuldade, uma falta de emprego, uma porta que não está aberta, aí ele passa a entender que realmente eles não são bem o que eles pensam. As pessoas correm demais hoje, as gerações estão muito avançadas, correm demais hoje, e é preciso nessa noite nós aprendemos algumas coisas. Vocês viram quantas gerações estavam aqui? Nós falamos aqui de quem? De Adão? Falamos de Adão? Falamos de Sete? Falamos de Enos? Falamos? Falamos de Cainã? Falamos de Mazabel? Mazalael? Falamos? Falamos de Jared? Falamos de Enoque? Falamos de Matusalém? Falamos de Lameque? Falamos de Noé. Quantos? 10 gerações que foram gerados, viveram e morreram, né? Alguém escapou da morte ali? Opa, só Enoque, calma aí. Aí é que onde vai ter o bote, né? O que eu quero dizer isso, gente, é que a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos entender quando nós estamos falando de gerações, que todos são gerados, todos vivem e todos morrem. Mas uma coisa que eu acho interessante aí é que, primeira coisa que nós temos que aprender, que nós não somos criador, nós somos criados. Todos nós somos criados de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. É por isso que às vezes nós conhecemos até pastores que acham que são semideus, até pessoas que acham que pode resolver tudo por conta própria, pessoas que acham que não depende de Deus, e principalmente as pessoas ricas, as pessoas que não têm problema com finanças, as pessoas que acham que nunca vai faltar uma verba porque ela já tem tudo, as pessoas que sabem que tem um dinheiro guardado na poupança e parece que aquilo é tudo, as pessoas que acham que estão 3, 4 carros, 5 carros é toda aquela vida, mas elas não entendem. Nós precisamos entender que nós não somos criadores, nós somos criados. Lá no livro de Gênesis, para trás um pouco, no capítulo 2, diz que nós fomos criados e nós somos criatura de Deus e nos tornamos filho de Deus. A questão, gente, é que nós temos que entender, para começar a conversa, que nós, lá no 7 de Gênesis, diz que nós viemos, capítulo 2, verso 7, nós viemos do pó, e do pó nós vamos para onde? Vamos voltar para lá. E muitas vezes as gerações não estão entendendo isso. Muitas vezes você não entende que você veio do pó, como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, que nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar. Isso ninguém escapa, gente. Isso está escrito e é verdade, porque é a palavra de Deus. É crível, né? Não é incrível, porque é incrível quem não acredita. É uma coisa crível. Nós acreditamos nisso. Quantos acreditam nisso? Que viemos do pó e do pó vamos voltar. E é interessante, gente, que isso é uma máxima na geração de hoje. A geração fast food, a geração velocidade, a geração formatura, a geração querer muita grana, a geração que tem que se realizar quando veste a roupa da moda, quando a calça é diesel, quando a calça é Elos, quando tudo tem muita marca, porque senão está fora do esquema.
E aí, essa geração não entende o máximo que é isso. E que nós somos criados e não somos onipotentes. Porque isso é atributo de Deus. E quantos nós conhecemos que não tem esse entendimento, que não sabe que a nossa dependência está em Deus? E eu estou falando do povo de Deus também, gente. Estou falando de quem não conhece a Deus, não. Existe um povo de Deus que só vem estar em comunhão com Deus quando o calo aperta, quando começa a finança cair. Eu conheço empresários que eles faturam 20% de lucro num faturamento de 10 milhões, aí quando fica 19,5 ele não dorme mais. Não, deu 19,5% de 20, de 10 milhões. Aí ele começa a não dormir mais, tem problema de úlcera, já sofre, já não dá mais. E é essa geração aí. Essa é a geração que acha que até quando pode, ele acha que são criadores, acha que são onipotentes, acha que nunca vão depender da mão de Deus. E aí é a grande diferença. A primeira, nessa palavra de Deus, a primeira coisa que a gente entende é que a geração foi gerada, viveu e depois morreu. E isso vem de Adão seguindo, e até hoje não é diferente, gente. Não é diferente. É interessante que aqui diz uma coisa bem, eu queria que vocês prestassem atenção bem aqui, ó. No capítulo, do versos 2, diz assim: homem e mulher os criou, e quando foram criados, eles o quê? Os abençoou. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Porque apesar de nós sermos fugaz, passageiros, rápidos, essa é a grande diferença. É que apesar da gente não ser o Criador e ser criado, nós somos abençoados por Deus. Essa é a grande diferença em mim e sua dos bichos, do cachorro, do gato. Porque Deus não abençoou gato e cachorro. A Bíblia não diz isso. Porque lá no livro de Gênesis diz que Deus abençoou o sábado e abençoou Adão e Eva. Ponto final. Ele abençoou o sábado, ou seja, o dia do Senhor, e aí ele abençoou o ser humano. Essa é a grande diferença, porque nós somos criados, mas existe uma bênção de Deus sobre nós. Nós somos abençoados por Deus. É por isso que eu não entendo quando o filho não toma a bênção do pai. Eu não entendo. Porque até hoje a minha mãe, meu pai já foi há 11 anos, eu nunca deixei de tomar a bênção, porque eu que sou abençoado. Assim como Deus nos abençoou, e está aqui na palavra, que Ele abençoou depois que Ele fez, Ele criou e abençoou o homem. E na palavra em Gênesis que Ele abençoou só o sábado, e abençoou o quê? Abençoou Adão e Eva, ou seja, o ser humano. E aí é por isso que eu entendo, porque se os filhos entendessem, eles tomariam a bênção do pai, não só de manhã, mas de tarde e de noite, porque a bênção é para o filho. E nós, como filhos de Deus, Ele nos abençoou. E aí é que nós entendemos o segundo ponto. Nós somos criação, mas nós somos abençoados, porque Deus deixou a bênção sobre nós. A bênção está aqui sobre nós. Ele diz aqui no verso 2: o homem e a mulher os criou, quando foram criados, eles os abençoou. Gente, nós precisamos entender esse processo, porque isso é importantíssimo. Em relação a ser criado e não sermos criadores, eu me lembro do o rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ele, quando botou o filho dele para tomar de conta do reino, ele deixou 2 homens, pastor. Um para, durante o dia, dizer para o filho dele: ó, você é mortal. Ele tinha que toda manhã, quando o filho acordava, esse homem era pago só para isso. Quando ele acordava, ele dizia: você é mortal, nunca esqueça. O pai dele deixou essa ordem para ser dito para Alexandre o Grande. E tinha um outro homem que, quando ele ia dormir à noite, às 20 horas, aí ele dizia assim, e o outro dizia: ó, não esqueça, durante o dia, você lembrou que você não é mortal? Só era essas 2 frases que Alexandre o Grande recebia, ordem que o pai dele, Filipe II, deixou para ele, e isso é história verídica.
Esses dois homens viviam para alertar o rei que ele era mortal. Diga para o outro assim: você é mortal, meu irmão. Você é mortal. Saiba disso, que você é mortal. Então nós somos abençoados, gente. E aí é interessante que na sequência, né, da gente ser fugaz e muito rápido, passageiro, mas nós temos essa liberdade, porque Deus nos abençoou. E Ele deixou uma outra coisa interessantíssima: Ele nos abençoou e Ele deu para nós o direito do livre arbítrio, da escolha de viver debaixo da proteção dEle ou não. Olha como Deus é bom. Deus não nos obrigou a nada. Deus não nos obrigou, Ele nos abençoou e disse: olha, vocês quem escolhe, pode escolher viver debaixo da minha bênção ou não. Eu vou deixar a bênção, mas para aqueles que querem serem abençoados. Apesar de sermos criados, nós temos essa bondade de Deus para nós. Além dele nos abençoar, como está aqui no versículo 2, Ele também deixou a oportunidade da gente escolher viver uma vida com Ele, abençoado. E é interessante, gente, que isso é uma coisa que nós temos que entender, porque isso faz parte da escolha de Deus. Eu estava me lembrando o seguinte: isso traz o que? Dignidade. Por que é diferente, pastor? Porque aquele que vive debaixo da bênção de Deus, ele vive em dignidade. E é interessante, gente, que tem uma expressão chamada mesh, M-E-N-C-H, do hebraico, que define o ser humano. Olha que interessante, porque nós não só somos combinação de moléculas, de nomas, nem espermatozoide, óvulos, né, e cromossomos. Não é só isso, gente. Não é só essa parte biológica. Esse termo que eu falei para vocês, mesh, é interessante porque é uma definição do hebraico, do judeu, que eles têm diante de Deus. O que é esse mesh? É mais do que ser o seguinte: é quando Deus esqueceu o coração dele em nós. Não é só cromossomos, genomas, não. É Deus que esqueceu o coração dele em nós. Essa é a definição que os hebraicos têm sobre mesh. Gente, que bênção Deus ter esquecido o coração dele em nós. Porque é maravilhoso isso. É maravilhoso sabermos que nós não só somos cromossomos, só genomas, só moléculas combinadas, não. Diante de Deus, ser humano é o quê? São pessoas em que Deus esqueceu o coração dele em nós. Será que você pode se alegrar porque Deus esqueceu o coração dele em você? Isso é uma bênção tão grande, gente, que era capaz de valer muito mais do que todos esses fogos. Agora esse amenzinho, amém, eu não sei o que é isso. Deus esqueceu o coração dele em mim, e você diz amém. Meu irmão, diga amém, glória a Deus e aleluia. Porque só os filhos de Deus têm direito a isso. Glória a Deus. Ali soltaram muito mais fogo para o mundo ali do que uma frase dessa. Se eu pudesse, eu enchi isso aqui de fogos. Por quê? Porque Deus esqueceu o coração dele em mim e em você. E não é para todo mundo, isso é para quem quer. Agora lá tem mais festa do que aqui, porque tem um glória a Deus aí. Amém. O tio foi dó de ver. O visual ficou pesado, viu, Dani? Ficou difícil. Mas eu acredito que Deus seja bom em todo o tempo. Então Deus, Ele esqueceu o coração dele em nós. Isso é o mesh. Quer dizer, a palavra em hebraico quer dizer ser humano, Marquinhos. Glória a Deus. Quando você sair daqui, sabe que Deus esqueceu o coração dele em nós. Essa é a definição de ser humano para o hebraico, para o judeu. Deus esqueceu o coração dele em nós. Isso é muito mais forte. Agora, quem está me entendendo diz amém. Amém. Eu falei que nós não somos criador. Isso eu acredito que a gente abaixa a bola bastante. Que não somos onipotentes, que viemos do pó, somos criados por Deus e nos tornamos filhos de Deus. E depois eu estou falando aqui da questão da dignidade, quando eu digo que na verdade nós temos que depender de Deus, né? O caminho é essa dependência de Deus. E o que conta, gente, agora, que é interessante, eu queria fazer junto com vocês isso. Eu devia fazer até uma tabelinha, porque dá para fazer uma tabelinha, mas vocês vão me ajudar aí. Quantos anos
viveu Adão? Tem que olhar a Bíblia, gente, mesmo, não tem jeito, é a Bíblia. 980 anos. Eu quero chegar numa definição para vocês, que é a definição 3. 30 ou 80, pastor? 930. Eu vou perguntando e vocês na Bíblia vão me dizendo, porque para a gente jogar essa tabelinha. Depois dele veio quem? Vocês já decoraram? Não. 7, gente. Olha a geração. Depois de Adão veio 7. Quantos anos 7 viveu? 105. 105? Não, 7 viveu 912, não? 912. Vamos aprender de Bíblia, gente. Esse negócio de geração é importante. Depois dele veio Enos. Quantos anos Enos viveu? 905, não é isso? 815. 905, gente. Tem o que ele viveu e tem o que ele morreu. Ele viveu um tempo e depois ele morreu. É o que ele morreu, gente. Aí teve Cainã. Ele morreu quantos anos? Se ele morreu 910, ele viveu 910 anos, gente. Depois de Cainã, quem foi, gente? Mahalael. Quantos anos? 200. Não, 895 anos ele viveu, gente. Está todo mundo perdido, parece um cego em tiroteio. Você deu óculos. Mahalael viveu 895. Mahalael viveu. Hã? Lael, né? Laléu. A minha Bíblia tem outro nome, mas é esse mesmo nome aí. Depois Jared, é isso? Quantos anos Jared viveu, gente? 962 anos. Isso! Agora engranou, hein? Depois, Enos? Enoque. Não morreu, né? Enoque não morreu. Presta atenção, hein? Diz assim, pô, presta atenção, Enoque não morreu, hein? Vamos chegar lá. Depois de Enoque, gente, quem é? Matusalém. Quantos anos? 969. Depois nós vamos até tirar um. O pessoal só disse que o mais velho é Matusalém. Vamos ver aqui depois. E aí teve depois Lameque, é isso? Isso. Quanto Lameque? 777, é isso? É, 777. Ele morreu. E morreu, né? Agora, Noé não morreu, né? Não tem dizendo aqui. Noé parou aqui, né? Beleza. Gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês já vão entender. O que importa não é a longevidade. O que importa é a dignidade. Por quê? Quem teve esse Malalael, que eu não sei nem quem é esse homem, viveu 800 anos, mas Enoque viveu 365, viveu muito menos que todo mundo, e Deus o levou para a eternidade. Então não é longevidade que importa, mas qualidade de vida no Senhor. Amém. Por que Enoque aconteceu isso? Porque ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, e aqui não tem nenhum desses 10 que diga que andou com Deus, nem Jared, nenhum deles. Então nós temos que aprender o que importa é a nossa vida em Deus. Enoque viveu desses todos aqui menos anos, mas em compensação a qualidade de vida dele, porque ele caminhava com Deus. Você tem caminhado com Deus, você está correndo para viver 80 anos, rico, gordo, cheio de estrutura física, mas longe do Senhor. Qual é a tua qualidade de vida? Não importa a longevidade. Não quero viver 100 anos e viver 10 anos com o Senhor. Porque a diferença é a qualidade de vida. O que importa é a dignidade. Porque aqui diz que Enoque foi trasladado, ou seja, ele foi levado e não passou pela morte. Sabe por quê, gente? Porque ele caminhou com Deus. Ele andou com Deus. E abra aí em Hebreus 11:5 para ver o que aconteceu com esse homem. Ele não só caminhou, como ele foi testemunha de Deus, e como ele agradou a Deus. A sua vida é como a de Enoque. Hebreus 11:5.
O que é que diz aí? Vamos ler, gente, comigo? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua traslação ele alcançou testemunho do que agradar a Deus. Você está agradando a Deus na tua vida? Então se prepara para Ele te levar. Glória a Deus. Porque se estiver agradando a Deus, Deus recolhe. Amém. Enoque, gente, dos 10, foi o único que caminhou com Deus. E ele nem teve tantos anos como esse tal de Malael, que eu nem conheço. Ele hoje teve tantos anos, mas não diz nada dele. Mas Enoque diz que ele caminhou com Deus, ele agradou a Deus. Abra em Judas. Gente, Judas que capítulo? Vocês sabem não? Só tem um, pastor. Verso 14, só tem um capítulo de Judas, viu? Dá para não procurar um dois. Verso 14 de Judas. Ele testemunhou de Deus, gente. Judas, verso 14. Está lá antes de Apocalipse. Para este também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Ou seja, ele testemunhou do Senhor. Você tem testemunhado do Senhor? Você é um bom testemunho do Senhor Jesus? Sabe por que Enoque foi levado? Porque Deus se agradou da vida dele, gente. E a Bíblia dessas 10 gerações, nenhum outro aí diz que caminhou com Deus, que andou com Deus, que foi testemunho de Deus, que agradou a Deus. Para esse também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Ou seja, dando testemunha do que Deus iria fazer e fez. Então a grande diferença é que não é longevidade. Não adianta você viver 70 anos, mas quantos na presença de Deus? Quantos realmente na presença de Deus? E quantos dias você desperdiça? E quantos dias você desagrada ao Senhor quando você peca e mexe com o coração do Pai? Porque quando nós pecamos, o Pai que nos abençoa, você mexe com o coração do Pai diretamente. Você já viu aquele filho que você prepara, faz tudo aquilo e no final ele te desagrada? Ele mexe com o teu coração assim, é o coração de Deus. Quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus literalmente, e o coração dele se move nisso. Mas Enoque não. Aqui diz que Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Né, gente? Então assim, eu acho tremendo isso, porque essa é uma das grandes diferenças. E essa grande pergunta: como você tem andado na sua vida, essa vida tão fértil, tão corrida? Será que você tem dado testemunho de Deus? Será que você tem caminhado com Deus? Ou você vai no canto e deixa Deus aqui fora, e você entra naquele local e tudo é diferente? Na tua casa, você é um bom pai, é um bom filho, uma boa esposa. Gente, nós temos que começar a prestar atenção. Porque quando eu vejo esse texto dessas gerações, eu vejo que muitas coisas se perderam. E nós vivemos uma vida onde Deus está longe. Onde esses dias, né, a semana foi muito corrida. A gente viu muita coisa dessa forma, de coisa acontecendo muito fora da presença de Deus. Mas o importante, gente, é que eu e você possa caminhar com Deus. Amém. E é interessante que Deus, quando você faz a vontade do Pai, você alcança o quê? A eternidade. Foi isso que aconteceu com Enoque. Gente, faça a vontade do Pai, obedeça a Deus, ande com Ele, que você alcançará a eternidade. É complicado, gente. Eu estava até falando para o caminho que ele estava vendo aquele que Moisés, né? Moisés fala no Salmo 90, 12: Senhor, nos ensina a contar nossos dias. Nos ensina, Senhor, até alcançar coração sábio. Glória a Deus. Sabe para quê, gente? Para que a gente achar que nós não somos super-homens. A gente tem que contar os nossos dias, que Deus nos ajuda a contar os nossos dias, o nosso testemunho, até alcançar o coração sábio. É isso que o Moisés está dizendo no Salmo 90, versos 12. Nós precisamos contar os nossos dias e cada desta forma, caminhando na presença de Deus, sendo testemunho das coisas de Deus, agradando a Deus.
em tudo. Mas nós precisamos ter uma vida diante de Deus para que a gente possa alcançar coração sábio. Coração que conta aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Olha o que diz lá em Judas. Enoque falava das coisas de Deus, dava testemunho de Deus. Ele passou pela morte igual aos outros? Não, claro que não. Ele alcançou a eternidade? Sim, porque obedeceu a Deus. E aqui, gente, nós aprendemos mais uma coisa que está no texto. Ele tinha 65 anos, não tinha? Aí ele teve quem? Teve Lameque, teve Matusalém. Enoque teve Matusalém com 65 anos. E os outros 300 anos, a Bíblia diz que ele serviu a Deus. Isso quer dizer que ele não nasceu debaixo de Deus, mas ele tomou uma decisão na vida dele. Depois que ele teve o filho dele, ele passou 300 anos na presença de Deus. Meu irmão, se você ainda não resolveu, resolva agora viver na presença de Deus. Ele escolheu viver agora. Ele escolheu daqui para frente. Eu tive Matusalém, agora eu vou viver para Deus. 365 anos ele viveu, 300 foram com Deus. Glória a Deus. Então, se você ainda está em dúvida, meu irmão, jovem, se está em dúvida, resolva agora daqui para frente viver uma vida em Deus. Mas não é uma vida de sepulcro caiado. Vim para a igreja e desobedecer a pai. Vim para casa e estudar e não ser um aluno bom. Ir para o trabalho e dar mau testemunho. Não. Você tem que resolver agora, como Enoque resolveu, a viver uma vida em Deus. Você não é um bom pai? Procura ser agora. Nasceu Matusalém e ele resolveu dali para frente: eu não vou mais perder tempo. Eu não vou viver mais essa vida pobre. Eu não vou mais pedir perdão todo dia. Eu não vou ficar me ajoelhando porque eu peco, porque eu engano, porque eu minto, porque eu faço isso. Não. Eu vou tomar uma posição na minha vida e daqui para frente eu não vou perder mais um minuto se não for na presença de Deus para viver vida com Deus. E quando eu vejo Enoque fazer isso, gente, foi uma posição que ele decidiu viver os 65 anos, teve Matusalém e depois ele disse: poxa, agora eu vou viver para Deus. E foram 300 anos na vida de Deus. Logicamente, gente, que a gente sabe que os anos naquela época não eram contados cronologicamente como esses 365 dias. Mas daí para frente, ele escolheu, ele resolveu: eu quero viver com Deus. Eu quero caminhar com Deus. Onde Deus estiver, eu quero estar. E aí, você hoje, você pode resolver: não, eu tenho 20 anos, agora daqui para frente eu vou querer ser trasladado, eu vou querer subir o céu, porque eu quero agradar a Deus, eu quero ser testemunho de Deus. Mas a hora de resolver agora. Enoque não perdeu tempo. Enoque, depois que ele decidiu, que teve Matusalém, ele disse: agora eu vou resolver viver uma vida com Deus, realmente com Deus. Gente, mas é realmente uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida compromissada, uma vida na igreja, no corpo de Cristo, uma vida em que eu deixo as coisas do mundo para vir para a igreja, onde eu não quero ir para o shopping passar o dia lá, mas não posso passar uma hora na igreja. Esse pastor está pregando muito tempo e fala alto, não sei o que. Não, eu gosto mais daquele que é bonitinho, que é todo legalzinho e tal. Não, gente, não é isso. É importante, eu queria que vocês saíssem com entendimento hoje, que nós temos que caminhar com Deus, agradar a Deus e ser testemunho de Deus se nós queremos ir para a eternidade. A gente pode resolver hoje. Você pode resolver isso hoje, gente. A oportunidade é hoje, porque Jesus está voltando. E do jeito que ele levou Enoque, ele vai nos levar. Aí nós falamos hoje de manhã, ele vai levar a noiva, gente. Somos nós. Mas precisa caminhar com ele. Precisa deixar aquela onipotência falsa. Precisa achar que você tem que entender que você não é criador de nada. Nós não somos criador de coisa alguma. Nós somos criados, nós somos dependentes de Deus. Se Deus quiser, Ele fechou o oxigênio agora de qualquer um. Ponto final.com.br, acabou. Ele é soberano, gente. Ele é soberano. Porém, nós temos aqui 10 gerações: Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, toda essa turma aí. E aí chega até Noé. E essa geração aí, entendeu que precisava caminhar com Deus. Mas ele nasceu assim? Não, ele nasceu criatura. Mas ele entendeu que quando ele teve Matusalém, os outros 300 anos ele viveu para Deus. Então é bom a gente começar a mudar um pouco esse comportamento, dessa vida de achar que a longevidade, não vou viver, Deus vai me dar 100 anos, aí eu vou faltar um ano, eu vou cuidar da minha vida com Deus. Não, é assim.
A hora é essa, gente. Não tem como inventar outra história. Porque a tendência nossa é cada ano, sim, esse ano vai ser o ano da virada. Vai ser uma vida melhor, eu vou cuidar mais do meu corpo, que é tempo do Espírito Santo, eu vou emagrecer mais, não vou comer tanto sanduíche, engordar e tal, comidas, não, eu vou dar uma ajustada. Aí passa o ano, agora é o ano da virada. Aí todo ano tem o ano da virada, e vira a barca com tudo e não nada vira. E você continua naquela vidinha, gente, uma vidinha pobre diante de Deus, que é diferente da vida de Enoque. Esse homem estava aqui em Gênesis no princípio, e está escrito lá em Hebreus, que ele agradou a Deus pela fé. Está escrito lá em Judas, testemunho dele. Gente, não é fácil não, são 300 anos na presença de Deus. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos mover isso, que a longevidade não é tudo para Deus não, mas é uma vida em Deus de qualidade, estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo de vida de Enoque, para que Deus se agrade, para que Deus entenda que é uma vida que necessita do próprio Deus. Então nós precisamos entender que não somos criadores, precisamos entender que somos abençoados, apesar de ser fugaz, rápido. Nós temos essa bênção, só foi o sábado e o ser humano, mas ninguém recebeu essa bênção. E nós precisamos entender que não é tempo, longevidade, quanto mais anos, não, é o tempo contado na presença de Deus. Irmão, não perca mais tempo não. Tem gente que não é possível que ainda vai perder tempo. A palavra está dizendo, Enoque agradou a Deus porque ele viveu, caminhou com Deus. Ele não só andou, mas caminhou. No verso 22 diz que ele andou, no 24 diz que ele caminhou com Deus. Imagina a comunhão, ele tinha uma comunhão com Deus, ele vivia com Deus. Agora, não adianta nós sairmos daqui também e logo ali já ter a mesma vida, gente. A palavra de Deus, ela é ministrada para ter mudanças. Amém. Nós precisamos dessa mudança. Nós precisamos realmente, gente, fazer o que Enoque fez: andar e caminhar com Deus. Amém. E a decisão é nossa. Ele escolheu isso. É por isso que Deus dá o livre-arbítrio, desde o princípio lá. Deus abençoa, mas se você quiser. Deus derrama a bênção, mas se nós quisermos decidir isso. Então é muito interessante a gente entender que nós precisamos, a partir de hoje, mudar o nosso comportamento de vida, ter um estilo de vida que agrade a Deus. Mudar. E é interessante uma coisa, meu irmão, você precisa ser credenciado diante de Deus. Assim, pastor, aí você passou, como é isso? Porque diante de Deus, naquilo, nós podemos ter um propósito disso. Por quê? Tiveram 10 homens aqui, né? Enoque caminhou com Deus. O que aconteceu com Noé? Noé, gente, Noé creu em Deus, e Deus tinha uma ficha credenciada para ele, porque bem aqui, olha o verso 29 aí, olha a Bíblia: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gente, se Noé não cresce, a terra não teria passado por tudo aquilo. E ele creu, criou a arca, e ali houve a salvação para aquele povo que ficou dentro da arca com ele. Ele foi credenciado. Quando Lameque teve Noé, disse assim: esse aqui está credenciado por Deus, tem uma carta de Deus para ele, e ele vai ser quem eu vou me agradar, e ele vai crer, e vai ter salvação para essa geração de novo. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Tinha um propósito da vida de Noé, gente. Você caminha como Enoque caminhou, mas tem uma vida credenciada, porque que Deus tem para Noé, tem para mim, tem para você, e Deus tem para cada um uma carta escrita do que nós temos que fazer na presença de Deus. E mudou, porque aqui Deus tinha amaldiçoado. Ele disse: Noé vai ser o homem que vai fazer com que eles parem de sofrer, parem de passar por tanta coisa, porque devido ao pecado Deus amaldiçoou a terra. E aí, gente, eliminou tudo e teve uma nova o quê? Não, é uma nova terra, um novo povo. E ali houve realmente, foi dizimado aquele povo amaldiçoado daquela terra, e nasceu uma nova terra. Foi uma nova oportunidade para o povo que foi dado, porque Deus se agradou de Noé. E quando Lameque disse para ele, já decretou: esse aqui
Ele tem coisas boas em Deus. Deus tem coisa para ele. Deus escreveu carta para ele e vai se realizar. É através dele. E ele creu. E ele não tinha água, só tinha com portas em cima e embaixo, o orvalho, nunca tinha chovido. E ele creu que vinha o dilúvio. E esse é o nome de Lameque, né? Todos sabem, né? Quer dizer dilúvio. Matusalém. Então já era um anúncio de que vinha dilúvio. Então o juízo já estava decretado. O juízo já estava decretado, gente. Deus ia dizimar toda a terra, destruir toda a terra, um novo povo. Porque o sinal veio através de Lameque e de Matusalém, que o nome dele dizia dilúvio. Então o juízo estava decretado, gente. E aí nós entendemos que a bênção que veio para Noé. Por isso que o pai dele determinou aqui: ele nos salvará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos cansadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Tem isso na Bíblia de vocês, verso 29? Tem, pastor, aí? Tem, pastor, isso? Tem esse verso 29, fala isso mesmo? Dá uma olhadinha aí, pastor, checa aí para nós. É isso mesmo? Ele nos aliviará do nosso trabalho, do nosso sofrimento, de nossas mãos, né? Então, gente, o que eu quero dizer para você: dê sentido à sua vida. Diga assim um pouco: dê sentido à sua vida. Preencha a sua vida de uma expectativa boa. Preencha a sua vida de uma expectativa boa. Noé já veio com a expectativa, Ricardo, muito boa. Noé já foi declarado na vida dele que ele veio para ser um homem usado por Deus para salvar toda a nação, para dar uma oportunidade a toda a nação do mundo. Porque ali foi dizimado e destruído todos, e só ficou aqueles que creram que Deus separou de pá em pá para entrar dentro da arca. A arca representa salvação. Quem quer ficar dentro da arca? Quem? Só vocês quatro? Quem quer ficar dentro da arca, gente? A arca é salvação. Então, gente, caminhe que nem Enoque. Caminhe na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Dê testemunho de Deus. Agrade o coração do Senhor. Tem um louvor até que diz: agrade o coração do Senhor, né? Confia nele, o mais, ele tudo. Algumas coisas, tudo ele fará. Então, gente, crie expectativa de Deus. Veja para você a carta que Deus escreveu para você entender que tem um sentido a sua vida. Porque é difícil ver aqueles caras: que tristeza, Deus não lembra de mim, misericórdia, só reclama de Deus, como se Deus esquecesse da pessoa. Gente, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não dá nem para explicar a forma que ele amou. E você não pode jamais estar sendo encontrado como um crente que está ali: Deus esqueceu de mim, que tristeza, que sei o quê. Você não pode viver uma vida dessa. Você tem que criar uma vida que dê sentido. Como Noé, quando veio, o pai dele já disse: isso aqui vai aliviar o sofrimento. Esse aqui, Deus tem coisa para ele. Deus já escreveu a carta dele, o que é que ele vai fazer. E foi assim, Deus se agradou dele. Ele creu no que Deus pediu a ele, que era construir a arca para a salvação. Então, meu irmão, crie expectativa boa na sua vida. Viva que nem Enoque, caminhando, andando e dando testemunho de Deus. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, aleluia. Pastor Robson,